Mas nós vamos nos aquecer agora, amém? Aleluia. Você pode sentar. Quero dar as boas-vindas a você, dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa noite para, junto com você, receber instruções poderosas da parte de Deus. Eu creio que o Senhor nessa noite irá fazer grandes coisas nesse lugar. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Nós vamos nos dedicar agora um tempo para a palavra do Senhor. Hoje é um culto de ensino, mas nós entendemos que o Espírito Santo ele tem total liberdade em nosso meio. E por isso eu creio que o Espírito Santo, por ter liberdade, ele vai fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que dá prazer. Amém? Então, eu quero que você fique bem atento nessa noite para que nós possamos receber do Senhor e ser ricamente edificados, abençoados com a palavra de Deus. Amém? Sei que amanhã se aproxima um feriado. Eu acho que muita gente antecipou o feriadão de final de semana, né? Mas glória a Deus que você está aqui, amém? Eu louvo pela sua vida, eu agradeço a Deus por você que está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite de ensino da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito nesse lugar, tocando cada um dos corações dos meus irmãos que aqui estão. Pai, eu oro também por cada pessoa que irá acompanhar depois dessa ministração, através do YouTube, que eles possam ser ricamente abençoados, que as palavras que saiam da minha boca nessa noite, sejam palavras de vidas, palavras que vão trazer vida àqueles que estão precisando. Nós cremos e assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, hoje o nosso primeiro culto do mês, amém? Mês de julho chegou, esse mês maravilhoso, mês de um clima muito bom, nessa cidade maravilhosa, esse climazinho bem frio, mas nós vamos nos aquecer com o calor do Espírito Santo, amém? E nós nesse mês, irmãos, como eu compartilhei lá nos grupos, nas redes sociais, nós estaremos celebrando durante o mês todo o nosso aniversário, o aniversário da nossa igreja aqui em Senhor do Bonfim, amém? No dia 27 de julho de 2017, nós estávamos pisando os pés aqui nessa cidade para iniciarmos uma obra aqui nessa cidade. Então nós dedicamos o mês de julho todo para isso, para que nós possamos estar trazendo algumas coisas bem interessantes que vai sim passar algo para você, vai acrescentar algo na sua vida nesses dias. Então, durante todos os cultos do mês de julho, nós vamos estar falando sobre os valores do Ministério Verbo da Vida, os valores da nossa igreja. Nós carregamos alguns valores bíblicos, valores cristãos. Nós cremos que foram valores estabelecidos por Deus, porque está na sua palavra. E eu tenho certeza que nós, como cristãos, nós como crentes, nós sim devemos viver esses princípios, esses valores. Amém? E para começar, não seria, um assunto mais apropriado do que falar sobre uma vida de fé. Amém? Então nessa noite, você que está aqui, você vai ser abençoado com essa palavra, falando sobre uma vida de fé. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você fique atento mesmo à palavra, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, e eu tenho certeza que nós vamos ser edificados com isso. Amém? Então, por quê, irmãos? Valores como esses são importantes para a vida cristã. Porque eu entendi, irmãos, que uma vida cristã não basta apenas ser crente, amém? Tem que viver a palavra. Não basta apenas crer que Deus existe. Não basta crer apenas que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, se de fato essas coisas não acontecerem na nossa vida. Você está comigo? Você crê assim dessa forma? Então, graças a Deus que eu estou falando para alguém que concorda também com aquilo que eu estou crendo. E eu pude um dia me maravilhar com isso, irmãos, que eu não estava vindo para uma vida cristã, eu não estava decidindo uma vida cristã para viver uma vida do mesmo jeito que eu vivia.
Então a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos chama a uma responsabilidade, ele nos chama para uma mudança, ele nos chama para uma transformação de vida através da palavra. Nós não somos religiosos, nós não estamos aqui para ser mais uma religião, não estamos aqui para ser apenas mais uma denominação cristã, não, nós estamos aqui para representar o reino de Deus, para pregar a palavra, para viver a palavra de uma forma íntegra, amém? Nós cremos na integridade da palavra, nós não podemos apenas absorver uma parte e outra não, nós temos que absorver toda a parte da palavra e viver por ela, e a fé vai nos fazer isso. A primeira coisa é que nós cremos que toda a palavra, toda a escritura, ela foi inspirada por Deus, amém? E ela é apta, ela é habilitada para nos conduzir, para transformar as nossas vidas e trazer uma transformação mesmo no nosso modo de viver, amém? Então, um dos princípios, um dos valores, é um princípio bíblico, e nós carregamos como um dos valores preciosos na Verbo da Vida. Uma vida de fé. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, que se você entender e decidir viver uma vida de fé, uma coisa você já vai conseguir. Uma vida de fé vai eliminar a possibilidade de você desagradar a Deus. Amém? Você se alegra com isso? Diga, uma vida de fé vai me trazer a possibilidade de desagradar a Deus. De não desagradar a Deus. Isso mesmo. Então, uma vida de fé, viver uma vida de fé, irmãos, é uma possibilidade para as nossas vidas de não desagradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. E para que nós possamos viver uma vida garantida de que nós não vamos desagradar o nosso Pai, de que nós não vamos desagradar o nosso Deus, é viver essa vida de fé. Simples assim, amém? Eu vejo, irmãos, e eu me alegro porque a palavra de Deus, viver a palavra, é algo muito simples, sim ou não? Basta crer e viver aquilo que você crê. Deus, ele facilitou demais as coisas para a gente, ele deixou tudo muito bem claro, para que nós possamos agradar. Eu me pergunto, Pai, como é que eu faço para te agradar? Uma vida de fé, amém? E para que nós possamos começar a entender um pouco sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, amém? Hebreus, capítulo de número 10, e o versículo de número 35. Hebreus 10, 35. Quem achou diz amém. Eu espero mais um pouquinho. Hebreus capítulo 10, versículo de número 35. Então, irmãos, nós vamos estar falando durante esse mês sobre 10 valores, do nosso ministério, e uma vida de fé é um deles. Inclusive está listado lá. Se você nunca acessou, você pode ir lá no site do ministério, ou também no app, no aplicativo da Verbo. Nós temos um aplicativo onde tem mensagens maravilhosas, e lá tem os valores do Verbo da Vida, lá tem a missão, lá tem a visão do ministério, e é muito bom que a igreja esteja atento a isso. Então, nesse mês de aniversário, o Senhor me deu uma direção para que nós possamos estar passando a visão do ministério para a igreja, amém? Para que todos venham a entender como é que nós funcionamos. Hebreus 10, 35, agora todos acharam, amém? Aleluia! Na versão NVT, a qual eu vou estar lendo aqui, diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Verso 38. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele, diz o Senhor. Mas nós, diga mais nós, aleluia, não somos como aqueles que se afastam para a sua própria
destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, que instrução maravilhosa o autor da carta aos Hebreus está trazendo aqui para nós. O que era que estava acontecendo aqui? O que fez o autor dessa carta trazer essa instrução? Jesus, ele teve aqui, ele diz, olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá, eu preciso ir preparar-vos lugar e voltarei para buscar vocês. Amém? Ele fala lá em Atos, diz o mesmo que vocês viram subir, vocês vão ver descer. E os cristãos, irmãos, nós vemos claramente, à luz da palavra, à luz das escrituras, que Jesus, ele não demarcou um dia que voltaria, amém? Graças a Deus por isso, porque se ele tivesse marcado um dia, tinha muita gente que ia escolher viver uma vida de qualquer jeito, e na véspera da volta dele, ia correr para se consertar. Mas Jesus disse, um dia eu voltarei, eu não sei o dia nem a hora, só o meu Pai sabe, mas ele disse que era em breve. Amém? Em breve voltarei. E os apóstolos, todo aquele povo estavam crendo que a qualquer momento Jesus estaria voltando. Daí então, chega um momento, irmãos, que eles começam a desanimar porque Jesus não volta, e agora eles começam a se distanciar, eles começam a ficar pelo caminho, eles começam a desanimar. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai trazendo uma mensagem para despertar esses crentes, esses cristãos judeus que agora estavam desanimando. Ele diz, portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve, aqui o autor está lembrando, pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. Amém? O meu justo viverá pela fé. Mas daqui em diante agora é onde eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz, mas se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que Deus, o próprio Deus está dizendo que se ele se afastar, se eles desanimar, o próprio Deus não se agrada dele. Por quê? Porque aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Ou seja, quando você deixa de crer na palavra de Deus, quando você deixa de crer em Deus, você começa a se afastar. E esse afastar da fé começa a nos levar para a própria destruição. E se não bastasse, ele diz que aqueles que se afastam, Deus não tem prazer nele. Por quê? Porque eles não vão ser recompensados. Porque nós não iremos ser recompensados pela nossa fé, pela nossa esperança. Porque desistimos, fomos destruídos e um dia não vamos receber aquilo que o Senhor reservou para nós. Ele diz, somos pessoas de cuja fé, alma e preservada. Essa sim deve ser a posição do crente, a posição do cristão. Uma vida de fé. Uma vida de fé. Sabe, irmãos, é desafiador, porque aqui Paulo está falando, o autor da carta aos Hebreus, ele está falando aqui aos Hebreus dessa necessidade de perseverar, de continuar firmes, de não retroceder, trazendo uma lembrança que o justo viverá pela fé. E aí no capítulo 11, ele vai trazer o quê? Vai trazer uma instrução sobre o que é fé. E o capítulo 11, ele começa dizendo que fé é a certeza das coisas que não se vê. Diga, fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Aleluia. E aí é onde está o desafio. Mas quem foi que prometeu? Quem prometeu é aquele que é poderoso para fazer e que é fiel para cumprir. Amém? Então agora cabe a mim e a você viver essa vida de fé. E nesse capítulo 11 nós temos algo bem interessante. Tem uma fala que eu acho que é de um
um grande teólogo, acho que ele era até católico, mas ele diz assim, que para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Basta você crer. Você diz, pronto, já é meu, eu já tenho, eu já sou, eu já posso. Não precisa explicar como deve ser. Mas para quem não tem fé, meu irmão, você pode passar a noite todinha, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode ajoelhar em cima de prego, você pode ficar de cabeça para baixo, você pode partir ao meio, fazer qualquer coisa, não vai ser o suficiente. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o que é que diz? Diz que pela fé nós cremos que o mundo foi criado, o universo foi criado pela palavra de Deus. É assim que está escrito na sua Bíblia? Lê aí o capítulo 11, versículo 3. Tente explicar isso para alguém que não tem fé. Você vai gastar toda a sua saliva, você vai gastar tudo que você tem, mas você nunca vai fazer com que ele entenda. Isso nunca vai ser o suficiente. Mas, para aqueles que creem, diga para mim que creio, nenhuma explicação é necessária. Quando a palavra diz que você é curado, não importa o que está acontecendo, não importa como foi. Senhor, não sei como isso pode ser. Quem lembra aqui de Maria? Senhor, como pode ser isso? Como pode isso acontecer? Nenhuma explicação é necessária. Maria ficou esperando o anjo explicar tudo como ia ser? Não, ele disse uma pequena coisa e foi o necessário para ela abrir a boca e fazer uma confissão de Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém? Então veja o que é viver uma vida de fé. Amém? Irmãos, como nós entendemos, e eu comecei falando que uma vida de fé vai te livrar de desagradar a Deus. Uma vida de fé vai te livrar de algo que Deus abomina. Uma vida de fé vai te livrar de algo que é oxigênio, alimento para Satanás. Murmuração. Uma vida de fé, irmãos, é por isso que nós carregamos esse valor. É por isso que nós vamos ter aqui um maior esforço para trazer uma mensagem, para que você possa ser fortalecido em fé. Por quê? Eu tenho certeza que você viver uma vida sem murmurar, você viver uma vida crendo na palavra de Deus, crendo no que Deus já disse, você vai estar agradando ao seu Pai. Amém? E você não vai ser destruído. Seja muito bem-vindo, meus irmãos. Você não vai ser destruído porque o próprio Deus se encarrega, se responsabiliza de preservar a sua vida, preservar você, para que um dia o próprio Deus se alegre com a sua vida. De que forma? Recompensando pela sua persistência. Porque Deus está interessado, irmãos, em nos recompensar. Pela fé você já pode ver Deus agora com as recompensas na mão. Pela fé você já pode começar a desfrutar e a celebrar agora do que Deus tem para mim e para você, irmãos. Amém? Porque fé é certeza daquilo que não se vê. Amém? Então veja que, olha que maravilhoso, quando alguém está em fé, é muito mais fácil de Deus convencer você a receber algo. É muito mais fácil quando eu estou aqui pregando, por exemplo, e você está em fé, e eu trazer uma palavra para você, e você agora já pegar e já começar a desfrutar dela. É muito mais fácil você desfrutar de uma cura, é muito mais fácil você desfrutar de uma provisão, é muito mais fácil você desfrutar do poder de Deus na nossa vida, irmãos. E veja que quando a Bíblia fala que aqueles que desanimam ou que retrocedem, eles estão retrocedendo para a sua própria destruição. Quanto lembram aqui de um povo que murmurou no deserto? O que foi que aconteceu? Deus disse, ninguém vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque murmuraram, porque não creram naquilo que o Senhor tinha prometido. E, inclusive, se você estudar um pouquinho, a carta aos Hebreus vai dizer que hoje nós devemos estar crendo, para quê? Para não fazer como aqueles que não entraram no descanso, que não entraram na terra prometida. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, entender sobre isso para que nós possamos viver
uma vida de fé. Uma vida de fé, o que é que vai fazer? O que é que ela vai proporcionar para nós? Uma vida de fé vai fazer você colocar, presta atenção nisso, a sua vida de fé vai fazer você colocar a palavra de Deus acima de qualquer sentimento seu. Uma vida de fé vai fazer você colocar a palavra de Deus acima de qualquer circunstância que se levante na sua vida. A vida de fé, irmãos, você vai colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar em qualquer situação da sua vida. Porque você está crendo, aí está lá, você sentindo, mas você diz, eu não vivo pelo que sinto. Tem gente que acha que é só um linguajar nosso, tem gente que acha que é só um jargão nosso. Não, irmãos, nós falamos isso e é para ficar impregnado em você. Nós falamos isso e é para você pegar pelo Espírito, agarrar e começar a desfrutar. Você dizer, eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Sabe o que é, irmãos? Você passar um dia com um sintoma e você colocando a palavra de Deus acima dos sintomas. Ei, sintoma, não importa o que eu estou sentindo. Eu não importa a dor que está sentindo. Eu não importa o que eu estou vendo. Eu não importa o que estou sentindo. Importa que eu creio na palavra de Deus, que a palavra está acima de tudo. A Bíblia diz, amados, que Deus exaltou a sua palavra acima de tudo. E nós, como filhos amados, nós devemos fazer a mesma coisa. Pegar todo dia a palavra e dizer, Senhor, eu exalto a tua palavra. Eu coloco a sua palavra acima de tudo. Eu não estou vendo as coisas acontecer, mas a tua palavra garante que fé é certeza das coisas que não se vê. Amém? E aí Deus vai estar olhando e diz, muito bem, esse vai perseverar. Esse eu vou poder um dia recompensar. Está aqui, segura firme, fica firme. Por isso, irmãos, que você quando chegou aqui nessa igreja, e você vai continuar a caminhada conosco, e você vai ser desafiado a viver essa vida de fé. Amém? Porque é um valor nosso. Se você quer continuar caminhando conosco, eu vou dizer logo a você nessa noite, é pela fé. Amém? Quando eu encontrei essa palavra primeiro, eu me alegrei porque alguém não disse assim, você está vindo fazer parte de uma igreja. Ninguém disse assim, você está vindo fazer parte de uma denominação. Ninguém me disse assim, você está vindo fazer parte de um clube social. Eu vi alguém dizer assim, você agora faz parte da família da fé. Amém? Diga, eu sou da família da fé. Amém? Você é da família de Deus, e ser da família de Deus é pela fé. Você foi salvo pelo quê? Pela graça, mediante a fé. A salvação foi dada por Jesus, mas você recebe pela fé. Se para você ser salvo, irmãos, foi pela fé, da agora em diante vai continuar. Para você manter a salvação, é pela fé. Então, o cristão que é da fé, que vive pela fé, ele exalta todos os dias a palavra de Deus. E algo que me chamou a atenção, irmãos, porque Deus diz na sua palavra que Ele vela sobre a sua palavra para quê? Quem sabe o que é que Deus diz na palavra? Ele vela para que se cumpra a palavra dEle. E como é que a palavra de Deus vai se cumprir? Pela fé. Vai se cumprir na sua vida, mediante a sua fé. Quem lembra aqui da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar, eu serei o quê? Curada. Quando ela toca em Jesus, pela fé ela extrai poder, e Jesus pergunta, ei, quem me tocou? Ela diz, eu. E ele diz, ei, a tua fé te curou. Ou seja, em ti se cumpriu a palavra. Em ti Deus pôde cumprir a palavra. Você tocou no meu poder, mas através da sua fé. Amém? Eu lembrando ainda aqui de uma mensagem que nós tivemos terça-feira, a irmã Léa trouxe uma palavra e a mensagem, o tema da mensagem foi, em quem você tem crido? Em quem você tem crido? E eu gosto porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Diga, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, a palavra da fé,
uma vida de fé, a primeira coisa que ela vai fazer na nossa vida, mudar a nossa forma de falar. Você não estranhe se você estiver perto de mim e de repente você falar uma incredulidade, eu ter que combater você. Eu ter que, repreender você mesmo pela palavra. Você está aqui e de repente dizer, eu estou para morrer de fome, de sede. Eu estou para morrer de sono. Tem gente que nem diz que está para morrer, tem gente que já afirma, eu estou morrendo de fome. Você sabe o que é a palavra morrer, irmãos? Morrer é morrer. Simples assim, né? Aí a minha pergunta é, quer que eu concorde com você? Quantos creem aqui na oração de concordância? A palavra diz, se dois concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, se você está falando que vai morrer, eu vou perguntar, quer que eu concorde com você com isso? E aí, irmãos, você vai ser despertado a mudar a sua confissão. Pastor, mas se eu estou com fome, pronto, diga que está com vontade de comer. Mas não diga que está para morrer de fome. Porque se você disser, eu estou morrendo, 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 o que é que você está dizendo? Morte. E a Bíblia diz que morte e vida está no poder da nossa língua, irmãos. É simples assim. Então nós vamos começar a mudar a nossa forma de falar. Pastor, mas espera aí, eu estou sentindo isso, você acabou de ouvir que você não vive pelo que sente. Você que é da fé, você vai colocar a palavra de Deus acima de qualquer sentimento. Pastor, tem 1 ano que eu estou sentindo isso. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que ela estava sentindo dores. Tinha 12 anos que ela estava sentindo sintomas. Mas o que foi que ela fez? Ela colocou Jesus. Jesus é a palavra, amém? Ele disse, Jesus, eu ouvi falar dele, se eu tocar nele, eu serei curada. Se você tocar na palavra do Senhor, se você tocar na palavra do Senhor, que é Jesus. Como é que eu toco a palavra? Como é que eu toco Jesus hoje, pastor, se Jesus não está aqui? Jesus é a palavra. Como é que você toca a palavra? Crendo, confessando. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a nossa confissão. Vou trazer numa situação bem clara e que eu confesso, eu até entendo você, que de fato não é fácil. Você, por exemplo, sentindo dor, não é fácil às vezes você confessar a palavra da fé. Você não tem vontade, você não tem ânimo. Inclusive no texto que nós lemos, em alguma versão está dizendo que para que você não desfaleça em desânimo. Não está escrito assim? Em Hebreus 10, no 38, em diante, para que você não desfaleça em desânimo. Quando nós estamos sentindo dor, é muito difícil de confessar a palavra, sim ou não? Mas irmãos, quando você está convicto, você vai fazer um esforço e ela vai sair da sua boca. Uma palavra de fé. E nós temos ensinado, irmãos, aqui que a fé, ela não nega os fatos. Ok? Ela não nega os fatos. Está sentindo dor? Você não precisa mentir, porque a mentira não vem de Deus. Você não precisa mentir e dizer, não, eu não estou sentindo dor não. Você pode dizer, sim, eu estou sentindo. Mas o que é que você faz? Você coloca a palavra por cima. Eu estou sentindo, mas eu estou crendo que eu vou ser. É assim? A confissão, diante disso, sabe o que é que você vai dizer? Você vai dizer, eu não sou doente. Eu não estou doente. Você não vai dizer que está. Você vai dizer o contrário, eu sou curado. Eu sou sarado e curado. Estou resistindo à doença. Eu sou. Você vai falar a realidade do que você é. O que é que você é? Você é sarado e você é curado. Por quê? Porque a palavra já diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então qual é a sua posição? Eu sou doente. Eu não aguento mais porque essa minha enfermidade, essa minha doença. Não, irmãos, você vai mudar a confissão. Você vai dizer, eu sou sarado, eu sou curado, eu resisto a essa doença e eu busco desfrutar da cura divina que tem para mim. Muda ou não muda? Muda ou não muda isso?
de você estar abrindo a boca e dizendo, eu sou doente, mas eu não aguento mais, eu sou doente. Não, irmãos, vai mudar a forma de falar. Porque o que é que a palavra diz? A palavra diz que você deve se achegar a Deus, resistir ao diabo, e o que é que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Doença vem de quem? Vem de Deus? A doença não vem de Deus, irmãos. Doença é coisa do inimigo mesmo. O que é que você vai fazer? Você vai se achegar a Deus. Pai, eu estou crendo na sua palavra. Como é que você se achega a Deus, irmãos? É você falando a palavra dele. Deus diz, epa, tem alguém falando a minha palavra. Deixa eu chegar um pouquinho mais para ele. Você continua falando e Deus se achega a você. Achegai-vos a mim e eu achegai-vos a vós. E nisso você vai resistindo à enfermidade. Você vai resistindo à dor. E eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare, uma hora ela vai ter que fugir. Vai. Porque, irmãos, não importa o tempo que persistir os sintomas. Importa o tempo que persistir você fazendo uma confissão correta. Se você manter a sua confissão firme, uma hora o sintoma vai desaparecer. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, a sua confissão é, eu não sou um doente buscando uma cura. Eu sou doente, estou buscando uma cura, se Deus quiser eu serei curado. Não, irmãos, essa não é a confissão aqui nessa igreja. Essa não é a confissão da fé. Eu sou um doente, eu sou um coitado. Mas eu estou crendo, pastor, que um dia eu serei curado. Não vou poder concordar com você. Pastor, não. Eu vou concordar com você quando você disser, eu sou sarado e eu sou curado. Eu sou sarado e eu sou curado. E eu estou em busca da minha cura divina. Da manifestação, irmãos. Da manifestação da cura na sua vida. Mas você já está crendo, você já está confessando quem você é. A fé não é a certeza das coisas que não se vê? Então você já é sarado e você já é curado. Você já é sarado e você já é curado. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que hoje, nessa noite, se você decidir mudar a sua confissão com relação a isso, quer que eu lhe diga o que vai acontecer? Você vai experimentar de saúde divina. Você vai começar a desfrutar do poder de Deus na sua vida, porque é Deus que garante na sua palavra. Não sou eu que estou garantindo isso, não. Pastor, isso é uma confissão positiva? Não, isso é fé. Não é confissão positiva, é fé. É você crer no Deus que é poderoso para te curar, para te salvar de toda enfermidade. E você agora começa a exaltar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Sabe, eu tenho meditado um pouco sobre essa palavra, sarado e curado. Pelo Espírito eu vou falar isso aqui para você nessa noite. Cura, irmãos, é algo que está já uma estrutura sólida, já está consolidado. Quantos aqui já observaram nas construções que as pessoas elas começam a edificar as colunas e eles colocam aquelas tábuas e enchem ela de concreto. Concreto é algo firme, sim ou não? Lá dentro tem ferro, sim ou não? Mas você já observou que passa um bocado de dia, aquela estrutura, aquela coluna ali, com aquelas tábuas ao redor? Você sabe o que está acontecendo durante aqueles dias? É chamado um processo de cura. Até que aquela coluna ela está pronta para receber uma... E sabe o que é que o Senhor diz na palavra? Que você é sarado e que você é curado. Obrigado pelos amém. Você é sarado e você é curado. Jesus forjou uma estrutura em você que não tem nada mais que faça você desmoronar. Pela fé. Pela fé. Amém? Ou seja, pela fé você não desmorona. Pela fé você não desfalece. Pela fé você não retrocede. Pela fé você é coluna e fica firme. É por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo que é para você permanecer firme. Amém? Se você colocar uma coluna, por mais que o material esteja lá, seja um material sólido, mas se você montar alguma coisa, logo imediato ela vai desmoronar. Mas Jesus nos sarou e nos curou.
Jesus nos sarou e nos curou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, achegai-vos a Deus, resista ao diabo, e é Ele quem tem que se encarregar de fugir de mim e de você. Amém? Nós vamos para um texto agora, irmãos, que você vai ouvir muito falar desse texto. Aqui na Verbo da Vida. Você vai ouvir muito a gente ministrar em cima desse texto. Porque, irmãos, nossa fé, você vai aprender aqui sobre fundamentos da fé. E a nossa fé, ela está fundada, existe uma fundação. Quantos já ouviram falar que Cristo é a rocha? Eu falei agora de uma coluna. Essa coluna, essa fé nossa, que é a coluna, que somos uma coluna curada, ela está firmada sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus. Amém? A nossa fé, irmãos, não é uma coisa inventada por nós, homens, não. Foi o próprio Jesus que fez isso. Ele é o maior exemplo. Nós seguimos o maior exemplo de fé, Jesus. Na galeria da fé, vai falar sobre os heróis da fé, da antiga aliança. Mas a própria carta aos Hebreus, ela começa dizendo que hoje, nesses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho, Jesus. E aqui a Ele nós devemos prestar atenção no que Ele diz. E aí abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11. Glória a Deus. Marcos capítulo número 11 e o versículo número 20. Quantos aqui estão recebendo algo nessa noite? Aleluia. Diga, Jesus era um praticante da fé. Aleluia. Quantos sabem que Jesus foi 100% Deus, 100% homem? Amém? Jesus 100% Deus, ele não precisava de estar exercendo fé. Mas como homem, ele precisou exercer fé o tempo todo. Amém? Marcos capítulo 11, versículo número 20. Diz assim: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Quero contextualizar um pouquinho isso aqui para você. Jesus passou por essa figueira. Jesus estava com fome, né? Acredito que é após aquela passagem lá da casa de Marta. Marta querendo fazer um monte de comida para Jesus, mas Jesus acho que saiu antes do café, saiu logo bem cedo com os seus discípulos. E Jesus, a palavra diz que Jesus sentiu fome. E ele viu um pé de figueira, um pé de figos, e foi lá até essa figueira para ver se tinha figos. Por quê? Porque aquela figueira, a forma como ela estava com folhas, ela passava uma mensagem para Jesus. A figueira, para ter figos, ela tem que ter folhas. Se tem folhas, tem que ter fruto. E aí Jesus vai até aquela figueira e chega lá e não encontra fruto nenhum. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, diz: nunca mais ninguém coma fruto dessa árvore. E, irmãos, não aconteceu imediatamente, mas os discípulos ouviram o que Jesus falou. No contexto anterior, Jesus tinha falado com um cego, né, que ele começou a gritar lá atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E até que os discípulos trouxeram aquele cego, Jesus permitiu que ele viesse, ele veio e os discípulos já tinham presenciado Jesus operar um milagre, falar com o cego: o que é que tu quer? E o cego: eu quero ver. Veja, foi um milagre, sim ou não? Mas os discípulos ainda não tinham ouvido Jesus falar com uma figueira. Vou perguntar para você nessa noite: o que era que você ia achar do seu pastor se você de repente presenciasse seu pastor falando com um pé de árvore? Aqui tem algum hospício? Era bem capaz de querer jogar umas cordas e querer levar para lá, né? Logo, logo começar a compartilhar nas redes sociais: rapaz, irmãos, estou preocupado. O pastor está falando com um pé de pau. O pastor está falando com árvore. Mas Jesus falou com um pé de árvore. Isso é o quê? Exercendo fé. Um poder que tinha sobre ele, mas ele não podia simplesmente olhar para o pé de árvore e fulminar ele? Sim ou não?
mas ele falou. E aí Pedro viu e se lembrou do que Jesus tinha dito. E exclamou: Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí eu vejo que Jesus para agora e fala. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Verso 23. Marcos 11, 23. Esse é um versículo chave, irmãos, que nós carregamos, porque Jesus, ele começa a falar aqui algo poderoso. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: tá bom, eu falei com a figueira. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. O que é a fé? O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu lhes digo a verdade. Se vocês disserem ou falarem com um monte, né? Na versão de vocês aí eu acredito que está assim: qualquer um que disser, não é isso? Ele não está expresso qualquer um? Ele não falou, Jesus agora começou a mudar algo dele para aqueles discípulos. Eles ficaram, né? Rapaz, olha, Jesus falou com o cego e ele passou a ver. Agora falou com a figueira e a figueira secou. Jesus, beleza, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que se vocês, em fé, disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que você disser, será feito. Alô? Diga, agora é comigo. Jesus, irmãos, aqui ele estava mostrando para os seus discípulos que não era só ele, essa fé em Deus. Ele disse: tem fé em Deus, cara. Porque se você tiver fé em Deus, você vai poder dizer. Agora, irmãos, presta atenção. A fé também, ela não é assim, né? Essa questão como muita gente pensa: então eu vou sair falando com qualquer coisa. Não, tem que haver um propósito. Qual foi o propósito de Jesus falar com aquela figueira? Porque a figueira mentiu para Jesus. Inclusive pelo Espírito você pega isso nessa noite. Se tem algumas coisas falando mentira para você, representando algo que não é, ou então que você se engana, você pode usar a palavra da fé para isso, irmãos. A fé não é só para cura, a fé não é só para provisão, mas a fé também é para repreender algo que está falando algo ao contrário para você. Epa, você está mentindo, eu anulo agora pela fé. Enganou a mim, dizendo que uma aparência de ser algo sem ser. Amém? E aí Jesus vira para os discípulos e diz: então disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter, nessa versão aqui diz, não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes, 24, que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedida. Se crerem que já receberam. Alguém creu aqui que já recebeu? Alguém já creu que já recebeu? Aleluia. Qualquer coisa que você pediu em oração, segundo o propósito, segundo a vontade de Deus, já é seu. Já é seu. Amém? Eu agradeço, Pai, por aquilo que eu já pedi, crendo no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, pelas coisas que eu já te pedi e eu sei que eu já tenho. Amém? Aleluia. Então, o que nós podemos ver aqui, irmãos? Jesus dando um exemplo para nós. A nossa fé é apoiada naquele que era poderoso, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele precisou falar com a circunstância. Ele precisou falar com coisas que estavam diante dele. Ei, você já entendeu como é o seu modo de vida aqui? Diga: crendo e confessando. Crendo e confessando. Eu vou dizer, eu vou estar com os meus ouvidos atentos aos corredores. Eu vou estar sempre atento do que você está falando, irmãos. Eu vou estar atento a isso, por quê? Pastor, o Senhor vai estar monitorando nós. Não, irmãos, eu quero ver você crescendo em fé. Eu quero ver você sendo, avançando cada vez mais em fé. Por isso que você vai ouvir sempre a gente ministrando e falando sobre fé.
O nosso ministério carrega esse valor, uma vida de fé. Como é que eu sei que você está crendo? Pelo que você fala. Se você não fala nada, eu não sei se você está crendo ou não. Mas quando você falar, eu vou saber se você está em fé ou se você está incrédulo. Amém? Pela sua boca, pelas suas palavras, você mesmo se entrega. Só para mim? Não. Também para Deus. O Senhor, Ele ouve o que você fala. Ele ouve o que sai da sua boca. O Espírito Santo, Ele ouve o que sai da sua boca. Então, é melhor a gente começar a prestar atenção no que a gente está falando. Amém? Se nós queremos viver uma vida de fé, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ver o que nós estamos falando. Porém, irmãos, nós não vamos, sair por aí falando qualquer coisa de qualquer jeito. Porque Jesus disse, qualquer um que disser, ele disse assim, olha, presta atenção. Se houver uma necessidade e você perceber que é necessário falar com um monte, ele vai ter que sair. Amém? Ele vai ter que sair. Claro que senão o povo não ia sair daí brincando, né? Vamos remover essas serras aqui de perto do Senhor do Bonfim, mandá-las mudar de um lado para outro. Não, irmãos, não é uma brincadeirinha de crer. Mas naquilo que é necessário, Deus, Ele nos dá essa garantia. Então, hoje você vai sair daqui entendendo, você vai sair daqui consciente de que esse negócio de fé não foi o Verbo da Vida que inventou, não é invenção do pastor Adriano, não é invenção do apóstolo Band, não, irmãos, foi o próprio Cristo que disse, qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse, tudo o que disser, lhe será feito. Amém? E eu quero trazer para você mais um texto nessa noite, para que você entenda que não é invenção nossa. Abra lá em Hebreus novamente. Em Hebreus capítulo número 12. Aleluia. Pastor, de onde veio isso, negócio de fé? De onde veio esse negócio de confessar a fé? De falar a palavra da fé? Por que que nós somos da fé? Por que que o justo viverá pela fé? Porque foi Cristo, irmãos, que conquistou para nós. Amém? Foi uma invenção de Deus. Um meio pelo qual nós devemos viver. O meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Você crê que o versículo anterior que eu li lá de Marcos 11, 20, 22, 23, 24 é um testemunho de Jesus? Você crê nisso, irmãos? Crê mesmo? E aí ele diz assim, ó, portanto, 12, 1. Portanto nós, está falando com você? Você se inclui aí? Personaliza a Bíblia, irmão, pode se colocar aí. Você pode dizer assim, portanto eu. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você já pegou pelo Espírito aqui que para você viver uma vida sem pecado é pela fé? Inclusive, falta de fé não é fraqueza, falta de fé é pecado. Porque quando Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, ele diz que o pecado de não crer nele. Amém? Está lá em João. Ele diz, o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz do pecado de não crer em mim. Não crer, não ter fé, é pecado. Por isso aqui ele diz, uma vez que estamos rodeados de tantas testemunhas, de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É porque quando a gente fala em pecado, irmãos, todo mundo começa a pensar nos pecados da carne. Todo mundo começa a pensar na imoralidade sexual, todo mundo começa a pensar na bebedeira, todo mundo começa a pensar em uma vida desregada na carne. Mas não, você pode ser de repente alguém que está dentro da igreja, vivendo com uma vida assim aparentemente, mas de repente duvidando da palavra de Deus.
Vivendo uma vida, irmãos, aqui na igreja todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, mas não colocando a palavra de Deus acima de todas as coisas. E isso é pecado. E nisso aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que é para nós deixar isso. Você crê que a carta aos Hebreus, não sei quem já leu aqui, mas a carta aos Hebreus é toda uma carta de instrução, trazendo uma direção do que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver. Amém? E aqui ele diz, olha, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2, é aqui que agora eu quero que você pegue isso. Olhando para Jesus, o autor e consumador. O autor e o consumador. O autor e o consumador de quê? Da nossa fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Olha o que é que ele está dizendo. Ele diz assim, que no verso 2, olhando para quem? Para Jesus. Diga, olhando para Jesus. Diga, fé não foi invenção de homens. Quem é o autor da fé? Quem é o consumador? Quem é o próprio autor da fé? Jesus, irmãos. Então foi Jesus que criou a fé. Foi Jesus, ele de autoria de Cristo, a fé que nós cremos hoje. A nossa fé não é uma fé infundada, é uma fé que tem um fundamento, esse fundamento é Jesus. E por isso que a carta aos Hebreus diz assim, ei, portanto, olhando firmemente, fixando os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. No autor e consumador da nossa fé. Para quê? Para que nós possamos, assim como ele disse, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Você crê que tem um gozo proposto para mim e para você também? Lembra do texto que nós começamos? Que Deus, ele não se alegra nos que retrocedem, porque ele quer nos recompensar. Você crê que Jesus foi bem recompensado, irmãos, pelo que ele fez? A Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Eu não sei quais são as recompensas que tem para mim e para você, mas eu sei que são muitas e maravilhosas em Deus. E aqui o autor ele pede para que nós possamos fazer a mesma coisa. Olhando para o que Jesus fez, o autor e consumador da nossa fé, ele diz, olha, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Você, pelo menos isso eu já sei. Não está proposta uma cruz para mim e para você. Porque o próprio Cristo já pagou esse preço por nós. Amém? É só uma perseverança, é perseverar na fé, continuar exaltando o sacrifício de Jesus, colocando a palavra de Deus acima de todas as coisas, irmãos. E ele diz, no qual, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, você vai sair daqui hoje entendendo algo. Que a sua vida de fé é um modelo de vida que agrada a Deus. Não é um modelo de vida que agrada as pessoas. Nem a todo mundo você vai agradar. Muitas pessoas, inclusive, vão ser às vezes desagradadas por conta que você está em fé. Quantos aqui estão em fé diante de qualquer circunstância? Sabe, irmãos, e o mundo, ele tenta querer nos convencer de que não é desse jeito, não é bem assim. Quem é você? Quem é você, bonitão, para estar crendo assim?
Você pode dizer, eu sou justiça de Deus. E essa condição de justiça que Jesus conquistou para mim, o único direito que eu tenho hoje é de viver pela fé. Nós não temos outro direito, irmãos. O meu justo viverá pela fé. Você não vive pelas obras, você não vive pelo que o mundo diz, você vive pela fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos mesmo, como diz aqui, que Jesus suportou tais contradições dos pecadores. Nós também vamos suportar tais contradições que o mundo às vezes se levanta para nós. Nós vamos também pela fé, irmãos, nos posicionar, sabe, olhando firmemente para Cristo e lembrando do gozo que estava proposto, da alegria, do prazer que estava proposto para Ele. Também há um prazer, uma alegria, uma recompensa proposta para nós hoje, para todos aqueles que permanecer. Por isso que Deus diz, eu não me alegro naqueles que retrocedem, eu não me alegro naqueles que desanimam, eu não me alegro naqueles que decidem viver uma vida de qualquer jeito sem crer mais na minha palavra. Amém? Então, você vai aprender hoje, vai aprender mais, nós vamos estar falando mais e mais aqui, ainda sobre os valores do ministério, você vai ouvir outros valores que vão linkar, né, com essa palavra, com uma vida de fé. Você vai entender, por exemplo, um dos valores é vida abundante. Para você ter uma vida abundante, você vai precisar disso aqui primeiro, viver uma vida de fé. Então você não foi chamado, irmãos, para viver um jeito evangélico. O que é que você é? Eu sou evangélico. No que você crê? Não sei. Você, a partir de hoje, você vai dizer, a sua confissão é, eu sou da família da fé. Amém? Eu sou da fé. Você de qual igreja? Qual é a sua denominação? Ela é o quê? Ela é batista? Ela é assembleiana? Ela é pentecostal? Ela não sei o quê? Eu sou da fé. Eu sou da fé. Você não foi chamado, irmãos, para viver uma vida de aparência evangélica. Você não foi chamado para viver uma vida gospel, jeito gospel. Você foi chamado para viver pela fé. O justo viverá pela fé. E aí, irmãos, você vai ser desafiado todos os dias. Você vai ser desafiado pelas contradições todos os dias, a colocar, a exaltar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Mas eu tenho certeza, irmãos, que desse jeito você vai estar agradando a Deus. Você pode até desagradar alguns, mas você vai agradar aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nosso ministério tem esses valores. A nossa igreja carrega esses valores. Que valores são esses? Da palavra de Deus. Você percebeu aqui hoje que não é uma invenção de homem? Se Jesus, sendo o Filho de Deus, ele teve que falar, às vezes as pessoas estranham isso, porque nós encontramos muitas pessoas que creem em Deus, mas não creem na sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quem aqui já falou algo e alguém duvidou do que você falou? É terrível ou não é? É horrível ou não é? Você dizer assim para mim, digamos que Cleito falasse aqui, pastor, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou estar esperando o Senhor aqui na porta da igreja. E eu dissesse, quem? Você, Cleito? Eu estaria ou não estaria menosprezando o que ele disse? Irmãos, eu não estaria dando nenhum valor a ele. Mas quando eu digo, rapaz, se Cleito falou, eu tenho certeza que ele vai cumprir com o que ele falou. Nós, seres humanos, até falhamos, irmãos, mas Deus, quando Ele fala na sua palavra, Ele cumpre. E é por isso que Ele se agrada quando você decide confiar no que o Senhor disse. E nós encontramos muitas pessoas que eles são crentes, eles são evangélicos, eles são gospels, eles têm esse jeito, você vê eles assim, vê para a igreja sempre. Mas quando é para crer no que Deus disse, eles não creem. E aí? Não, eu creio em Deus, mas na palavra dele não. Crê mais em um diagnóstico de homens do que no decreto do Senhor.
Lembra que eu falei, irmãos, eu não estou aqui ensinando você a negar a existência das coisas, dos fatos, naturalmente falando. Por exemplo, se você vai em um médico e você recebe um diagnóstico, está lá um diagnóstico dizendo que você tem isso. De fato é uma verdade, mas a palavra de Deus está acima disso. E aí você coloca a palavra de Deus acima de qualquer diagnóstico humano. E você começa a confessar, a falar. O que você está vendo? Não. O que você está sentindo? Não. Você começa a falar o que você crê. Aí, irmãos, eu pergunto para você nessa noite. No princípio a terra era sem forma e vazia, sim ou não? Você crê que era assim? Está escrito lá em Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou a terra, porém a terra era sem forma e vazia. E o que foi que Deus fez? E disse Deus. Deus sendo Deus teve que falar. Jesus, o Filho de Deus também, ele teve que falar. Eu e você, queremos alcançar alguma coisa? Queremos mudar alguma coisa sem falar? Não, irmãos. Se você crê, você tem que falar. Se você crê, você tem que falar. E esse é o nosso modelo de vida, o nosso meio de viver aqui no Ministério Verbo da Vida, na Igreja Verbo da Vida, é falando a palavra da fé, confessando o que você está crendo. Amém? Glória a Deus. Então, não se assuste com isso, eu quero que você se alegre com isso. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai começar a experimentar de uma vida poderosa. Pastor, eu sou tímido. Não, irmão, você não é tímido. Comece a mudar a confissão e dizer o que você é. Não é porque você tem um sentimento de timidez que você vai declarar que você é. Você crê que Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação? Amém? De ousadia, de intrepidez. Então é assim que você vai se comportar. Você vai se comportar segundo a palavra de Deus. Agora, para isso nós precisamos de quê? De olhar para a palavra, ver o que está escrito e falar o que está escrito. Pastor, eu sou assim, olha, eu sou de ver para crer. Esse é o espírito de Tomé. Amém? Mas aqui não, aqui você é convidado para agarrar o espírito da fé. E não o espírito de Tomé, amém? Aqui você crê para ver. Se você crê, você vai ver. Se você crê, você vai ver. Se você crê, você vai ver. Se crê e falar. Se crê com o coração e confessar com a boca. E não duvidar em nada. Você vai ver aquilo que você está falando. Irmãos, custa alguma coisa falar hoje? Você pode falar quantas vezes você quiser. Você pode falar quantas vezes você quiser por dia a palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que Deus não vai mandar uma conta para você, amém? Cobrando pelo tanto que você falou. Agora, se você falar incredulidade, infelizmente nós vamos receber uma nota, nos cobrando algumas coisas. Não é Deus, mas a murmuração, a incredulidade. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra nessa noite foi para que você viva uma vida agradando ao Senhor. Crendo e confessando, crendo e confessando, crendo e confessando, crendo e confessando. Eu vou sim saber se você está crendo pelo que você fala, pelo que você fala. Todas as vezes que eu falar com você, pastor, não vou falar mais com o Senhor. Aí, você que sabe. Cale e seja derrotado. Porque se a gente não falar, nada vai acontecer. Amém? Eu sei que é meio estranho, de repente, você está falando com as coisas, falando com o vento, falando com as circunstâncias. Mas, irmãos, Jesus fez isso. E Ele é o nosso único modelo, exemplo de fé, que nós devemos começar a seguir e a fazer como Ele. Amém? Se for necessário, você fala com a figueira. Se for necessário, você repreende o vento, a tempestade que se levanta e fala com o mar, diz aquiete. Mas esse é o padrão de vida do crente. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa vida poderosa que o Senhor preparou para nós. Nós cremos, Pai, num tempo em que nós estaremos, Pai, crendo na Sua palavra, mas crendo tão cheio de fé, que o abrir da nossa boca seja para confessar a Tua palavra, seja para declarar a Sua palavra sobre as circunstâncias. Pai, eu creio numa igreja fervorosa, eu creio em pessoas desfrutando de um tempo poderoso de fé aqui nessa cidade de Senhor do Bonfim. Oh, a Tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram
viram, mas creram. Bem-aventurado, mais felizes aqueles que não viram, mas creram. Ei, você que está aqui hoje, você vai ter o prazer de celebrar um dia. Você vai ver um dia com os seus olhos. Um dia eu estava aqui nesse lugar. Um dia eu ouvi pastor declarar a palavra, confessar coisas que iriam acontecer nesse lugar. E hoje eu estou contemplando com os meus olhos aquilo que foi declarado. Oh, eu digo para você nessa noite que é uma boa oportunidade de você começar a experimentar disso. É uma boa oportunidade de hoje você começar a colocar os trilhos sobre as coisas que você quer ver acontecer daqui uns dias. É bom que você hoje comece a abrir os caminhos por onde você quer passar daqui a 2, 3 anos. É bom que você hoje comece a falar como é que você quer estar daqui a 4, 5 anos, daqui a 10 anos, irmãos, porque assim vai ser. Se você falar, se você crer, se você falar, assim vai ser. Amém? Você hoje está vivendo coisas que você falou há anos atrás, irmãos. Pastor, eu não me lembro. Pois é, você falou tão involuntariamente que você talvez nem lembre. Então, que tal você começar a prestar atenção a partir de hoje no que você vai falar? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós temos declarado coisas, nós temos experimentado de coisas poderosas aqui. Nós estamos aqui hoje, exatamente aqui hoje, porque nós confessamos antes. Antes nós falamos que nós estaríamos num lugar como esse um dia. Talvez é muito estranho para algumas pessoas, mas é assim que funciona. É assim que vai funcionar com a sua vida. Amém? Falando, crendo, confessando aquilo que você tão tem desejado. Não basta apenas desejar no seu coração. Não basta apenas você ficar meditando. Mas você tem que falar o que você está crendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, irmãos, nós vamos agora... Tem alguém em nosso meio que quer algum pedido de oração? Hoje é culto de ensino da palavra. Nós estamos falando. Quer testemunhar? Glória a Deus. Então, venha. Aleluia. Eu quero falar, eu não me aquietei, né? Pode dar uma pausa já na gravação, né? Que se vê que o testemunho vai edificar a vida das pessoas. É o seguinte, irmãos, a gente está falando sobre fé. E eu quero falar um exemplo prático. Ontem, exatamente ontem, nós estávamos fazendo uma visita a uma amiga nossa, uma pessoa muito querida nossa, e aí vem aquela conversa, né, do vírus, porque fulano pegou, não sei mais quem pegou, e estava todo mundo lá, na casa. E pela fé, a gente sabe, eu vou ser, né, eu já sou. Pois... estávamos todos lá, todo mundo com os devidos cuidados, todo mundo usando máscara, todo mundo usando álcool em gel. Quando eu cheguei em casa, que eu fui me deitar, tudo tranquilo, agradeci ao Senhor, tudo bem. Quando foi na madrugada, quase amanhecendo o dia, eu despertei com algo na minha garganta, roçando, tossindo. Na hora, queridos, na hora, eu acordei com um espírito de medo terrível, terrível. O espírito de medo rondou a minha mente e veio sobre mim e disse: você está infectada com o vírus. Na hora, imediatamente. Diga o que aconteceu. Meu coração começou a disparar. Eu comecei a ficar sem respirar. Eu comecei a ficar sem ar. E eu disse: meu Deus, na hora eu me lembrei que eu era crente. Então, eu quero mostrar a parte prática para vocês. Diga o que eu fiz. Eu fiquei sofrendo com aquele negócio, desesperado. Querido, se eu ficasse calada, diga o que acontecia. Hoje vocês tinham sabido da notícia. Ou eu tinha morrido, ou eu tinha já ido parar na UPA, sei lá, e alguma coisa tinha acontecido. Eu digo com certeza, porque o meu corpo inteiro reagiu. Eu não tinha condições, eu tremia, mas era só medo, era só aqui. Aí eu fiz o quê? Levantei, acendi a luz, cutuquei o marido, disse: marido, levanta, vamos orar, acorda. Vamos declarar a palavra.
Aí diga o que nós fizemos. Nós fomos falar. Esse é o combate da fé. Falar aquilo que você crê. Aí o que foi que nós fizemos? Nós acendemos a luz, ficamos ali sentados e dizemos: Satanás, eu sei que é você, eu sei que são as suas mentiras, eu sei da verdade, você não me engana. É mentira sua, porque a verdade que eu creio é dizendo que eu sou curada. Eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo toda a confusão que você tenha trazido, todas as mentiras que você trouxe para cá. Satanás, eu dou uma ordem agora, sai daqui, agora. E ali a gente foi falando, e todos os versículos que a gente se lembrava que a gente era, você tem que falar. Se você ficar calado, queridos, eu vou dizer, ele tripudia em cima de você. Ele faz bolinha na sua cara e você morre. E ele vai dizer, olha, mais uma estatística da Covid. Com toda certeza eu vou dizer isso para você. Natália, você não está com nenhum sintoma? Nenhum sintoma, queridos. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse aqui é só um exemplo, porque eu já vivi isso várias vezes. Várias. Uma vez eu estava trabalhando no CRAS e os meninos eram pequenos, lá em Juazeiro. Na hora que eu me levantei para sair, para ir buscar os meninos na escola, eu fiquei tonta e veio uma ânsia de vômito. Na hora, o diabo falou no meu ouvido, você tem labirintite. Você vai cair agora, você vai cair aqui no chão. E eu corri para o banheiro, porque era um ambiente que o povo não tem fé, que era no meu trabalho. Inclusive o povo lá, você não pode declarar a palavra, porque né, é antiético. Fui para o banheiro, liguei para o marido e disse, você, marido, me ajude aqui em oração. O diabo está dizendo que eu estou com labirintite, mas ele é mentiroso. E ele começou a dizer, lá, solte a vida da minha esposa. Eu repreendo você na autoridade do nome de Jesus. E eu disse assim, Satanás, você é mentiroso, eu vou me levantar, vou pegar a minha moto e vou sair. Ele disse, você vai cair no meio do caminho. Sabe o que foi que eu disse? Você é mentiroso, eu não acredito nas suas mentiras. Peguei a moto, queridos, fui busquei os meninos na escola, fui para casa. Até hoje eu não tenho labirintite, nunca tive. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é uma atitude, é uma decisão. Ou você fica com o que a palavra diz, ou você fica com o sintoma. Ou você fica com o que você está sentindo, ou você fica com o que Deus já falou. Ou você fica com o que Satanás está dizendo, você já sabe que tudo que vem maltratar você, que vem roubar você, adoecer você, é do diabo. Não adianta, queridos, ficar pensando assim, eu acho que é Deus me provando, ou sei lá, acho que eu pequei e Deus está me corrigindo, sei lá, me castigando. Não, irmãos, Deus não é assim. Então, não fica calado. Essa palavra, querido, pega ela. Porque o espírito da fé, você pega, você agarra, você não fica pensando, meditando, será? Será é dúvida. Não, você agarra. Eu sou curado, então pronto. O que vier, o contrário, eu não aceito. E não aceite mesmo, e nunca retroceda. Porque se eu tivesse retrocedido, hoje eu estava na estatística, provavelmente. Porque é medo, era um medo tão grande que meu corpo todinho reagiu. Meu corpo todinho. Então, queridos, isso é para edificar a sua fé. Amém? Você